Queria, inicialmente, cumprimentar toda a diretoria da ABIPEM, em nome do nosso presidente Correinha, e parabenizá-lo pela realização do evento, né? E dizer da importância de reunir os conselheiros dos RPPS para tratar do seu papel, né? E para que eles tenham o maior conhecimento possível para poder realizar o seu trabalho no controle social dos RPPS, que essa é a missão dos conselheiros. Eu sou presidente do IPREVILE, faço parte também do conselho, trouxe aqui representantes do Conselho Administrativo e Fiscal, e nós temos como política, no IPREVILE, fazer alinhamento de conhecimento entre a equipe executiva e os conselheiros administrativo e fiscal, para que a gente tenha o mesmo nível de conhecimento e possa discutir todas as questões da RPPS no mesmo nível. Então, na semana passada, ainda nós tivemos uma capacitação sobre cálculo atuarial. Antes de apresentar o nosso cálculo atuarial, nós fizemos uma capacitação aos conselheiros sobre o que é a avaliação atuarial. Muitas dúvidas, né? Foi uma aula de cálculo atuarial. Então, esse tema que nós vamos tratar aqui hoje é de elevada importância para os regimes próprios de previdência, especialmente no momento, né, Adelina, em que faltam aí 25 dias para expirar o nosso prazo aí, de todos os RPPS, né, para concluir os seus cálculos atuariais e para preencher o DRA junto ao Ministério da Previdência. Então, é uma honra, nós recebemos hoje aqui a Adelina Basso, advogada, bacharel em atuária e matemática também, e com vasta experiência e conhecimento, aí, que vai, com certeza, nos brindar e compartilhar conosco aqui a sua experiência e o seu conhecimento. Então, com a palavra, Adelina. Boa tarde a todos. Vamos começar com uma ginástica laboral, né? Nós estamos brincando aqui, vamos começar com uma ginástica laboral, aí, porque a tarefa é difícil, né? Falar de equilíbrio é um assunto fácil, né? Tranquilo. Todo mundo sabe equilíbrio financeiro atuarial, concessão de benefício, cadastro, zerado, né? Só que eu vou pedir licença que sentada não sai uma palavra. Eu preciso ficar em pé. E, se os senhores me permitem, nós vamos deixar os questionamentos, vai anotando para a gente fazer ao final da apresentação. Se tiver um que vai te prejudicar, entender o andar da fala, né? Aí sim, pode até perguntar, mas eu prefiro, se possível, para a gente deixar para o final. Bom, o assunto que nós vamos conversar aqui é equilíbrio financeiro atuarial, concessão de benefícios, cadastro e censo previdenciário. Todo mundo conhece sobre isso, né? Já domina o assunto. Não, aqui. A Márcia me disse que fez a semana passada, né, Márcia? Um curso lá, um treinamento de avaliação atuarial. Qualquer dúvida aqui, nós vamos recorrer a ela, já, a equipe dela aqui. Bom, o que nós vamos conversar sobre isso? Primeiro, por que eu do conselho, eu aqui, só fazendo mais um parênteses, eu aqui vou ser muita gente, tá? Eu vou ser ente público, legislador, servidor, conselho, gestor, todo mundo. Por que nós, do conselho, precisamos saber de equilíbrio financeiro atuarial? Eu preciso saber disso? Preciso. Eu preciso saber, ou eu aprovo uma avaliação atuarial? Então, eu preciso saber o que é um equilíbrio. Eu preciso saber o que é um custo. Nós precisamos saber o que o cadastro interfere nesse resultado ou não. Né? Então, cadastro, custos, cadastro, censo previdenciário, controle na concessão de benefício. Preciso saber de concessão de benefício? Importante eu saber. Acredito eu que a maior parte das pessoas que aqui estejam, ou que aqui estão, são servidores também. Então, cada um tem interesse na sua aposentadoria, ou no seu benefício, ou no benefício do seu dependente. Então, eu preciso ter conhecimento, primeiro para mim,
né, também para mim e para a função, para o papel que eu estou desempenhando. Para a gente conhecer um pouquinho quais os pilares do regime próprio. O Conselho participa de todos esses aqui. Legal, atuarial, cadastral e financeiro. Um pouquinho, o conselheiro não precisa ser atuário para fazer avaliação, não precisa ser um investidor para saber, conhecer a fundo, não. Ele tem que conhecer os assuntos, saber qual é o impacto e o resultado disso. Por que eu preciso conhecer o legal? Como foi dito aqui nas palestras anteriores, principalmente na anterior à minha, a Constituição Federal traz normas gerais. Não é de competência nem do prefeito e nem de governador legislar sobre aposentadoria e pensão. Então, ele tem que saber o que a legislação federal determina para os regimes próprios, nas aposentadorias, nas concessões, nos requisitos. Só que aí nós temos um outro passo, a legislação local, de cada ente ou de cada município. Porque aí eu tenho algumas regulamentações que vêm na minha legislação. E essa minha legislação não pode ser contrária ao que determina a legislação maior. Depois nós vamos ver um exemplo ali do que é isso. O atuarial, eu preciso saber, é ligado a esse atuarial aí que tem lá o equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui, o seguinte que vem lá, base cadastral, é dessa base cadastral que sai o meu resultado da avaliação atuarial. E é com base nesta base cadastral que sai o meu resultado que eu vou saber como eu posso aplicar o meu dinheiro. Porque a avaliação atuarial vai me dizer qual é a minha projeção de pagamento de benefício. Com o meu recurso, eu vou saber por quanto tempo eu posso aplicar esse meu recurso para eu poder ter o resgate lá na frente para pagar os benefícios. Dentre algumas atribuições do Conselho, que o Conselho, aqui são atribuições misturadas de dois conselhos, o deliberativo, o Conselho de Administração, o Conselho de Previdência, como chamar foi a denominação do seu conselho, e o Conselho Fiscal também. Quem é que dá o norte? Quem orienta o regime próprio? Não é esse conselho, o órgão de direção, de gestão? Não é ele que vai dizer, vai por aqui, faz isso, a legislação diz aquilo. É o conselho que vai me orientar. Então, por isso, eu preciso conhecer. Então, eu tenho lá diretrizes gerais e apreciar as decisões políticas. Examinar e emitir o parecer sobre balanço anual. Aí está até mais para o fiscal, mas o Conselho também precisa conhecer sobre isso. Aplicação da legislação. O que diz a minha legislação federal, o que diz a minha legislação local, e se eu estou aplicando, e se ela é coerente. Para não ficar muito vago, vamos dar um exemplo. Vou conceder no meu regime próprio os benefícios obrigatórios, certo? Aposentadoria e pensão. Posso conceder auxílio funeral? Não posso? Mas está na minha lei. Ela está equivocada. Então, eu posso conceder o auxílio funeral, só que não com recursos previdenciários. O Tesouro concede. Então, isso eu preciso saber, porque tem município ou tem estado que tem, mais município, que tem um auxílio funeral dentro do recurso previdenciário, fazendo parte do regime próprio. Então, nós precisamos cuidar disso.
Pode, não com recurso previdenciário. Garantir o recolhimento das contribuições. Como é que é esse recolhimento? De onde que ele vem? O recolhimento vem da alíquota apurada na avaliação atuarial. O custo do meu regime próprio, quando eu faço avaliação, me dá um custo. Esse custo é traduzido numa alíquota de contribuição. Essa alíquota é a alíquota de repasse, que é distribuída entre servidor e ente público. E acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão do regime próprio, plano de custeio e de benefício. Plano de custeio. É fácil entender o que é um plano de custeio? Vamos ver como que compõe um custo? Quando nós fazemos avaliação atuarial, todo mundo aqui conhece uma avaliação atuarial? Já viu uma avaliação? Já. Ela é composta, daí eu apuro o custo previdenciário do meu regime próprio. Esse custo ele é composto por dois custos, custo normal e o custo suplementar. O custo normal é aquele apurado para o período de 1 ano, que ele vai manter o meu plano equilibrado por esse período na contribuição do servidor e do município, ou do Estado, ou aqui no caso do Distrito Federal. Então, eu tenho esse custo apurado pelo período de 1 ano, o meu plano fica equilibrado. Eu, praticando este custo, o meu plano está equilibrado. Aí tem um outro custo chamado de suplementar. Alguém aqui está equilibrado e não tem déficit? Tem gente que tem déficit? Esse déficit significa uma necessidade, uma reserva matemática necessária para eu manter o meu plano equilibrado, e esse déficit é que a gente chama de custo suplementar. Então, eu tenho lá o custo normal e o custo suplementar. Neste exemplo, o custo normal está ali, 28,15, foi apurado na avaliação atuarial para 2014. Então, de 2014 para 2015, praticou 28,15. Em 2015, até a avaliação de 2016, 28,71. Teve uma pequena variação. Essa pequena variação eu não preciso alterar de um ano para o outro. Eu preciso ver se o que está na minha lei é o que é repassado para o regime próprio, para que meu plano fique equilibrado. Isso, por onde que nós podemos acompanhar? Os demonstrativos. Né? E o custo suplementar? Neste exemplo, eu tenho um déficit apurado de R$ 17.911.108,39. Este déficit corresponde a 19,07% da folha de pagamento, da folha de remuneração dos servidores ativos. E o déficit, para um regime próprio, que ele nunca foi tratado, ou está começando agora, eu tenho 35 anos para pagar. Entendido como constitui esse custo? Agora vamos entender o que compõe esse custo. Cada pedaço da alíquota, cada percentual para compor aquela alíquota, corresponde a um benefício. Aqui nesse plano, nós temos lá aposentadoria com reversão a dependente. Sabe que aposentadoria é essa? Sim ou não? Só responde sim ou não. Tem alguém aí? Está todo mundo dormindo, acordado? Não, aposentadoria. Porque, olha só, tem benefícios que eu sei que ele vai acontecer? Tem. Eu sei quando eu vou me aposentar? Sei. Como eu sei? Porque eu tenho explícita essa regra. Eu tenho o tempo de contribuição
a idade, o tempo de serviço público e o tempo do cargo efetivo. As regras me trazem esses requisitos. Quando eu cumprir esses requisitos, é a minha aposentadoria. Então, eu sei quando eu vou me aposentar. Eu sei quando eu vou me invalidar? Não, e também não pretendo me invalidar. Eu sei quando eu vou morrer? Também não. E também é melhor eu nem saber, né? Muito menos em atividade. Porque esses dois benefícios que nós dissemos agora, aposentadoria por invalidez, que é quando eu vou me invalidar, e antes de eu terminar essa minha aposentadoria programada, que eu sei quando vai ser, eu começo a receber o benefício de invalidez. Esse benefício e a pensão de um servidor ativo, que ele falece em atividade e deixa o benefício de pensão, é o que nós chamamos de benefício de risco, porque eu não sei quando vai acontecer. Então, para cada um dos benefícios, eu tenho um percentual. Aposentadoria com reversão dependente. É essa aposentadoria voluntária, que ela tanto pode ser por idade ou tempo de contribuição, ou a compulsória, que eu também sei quando acontece. Com reversão a dependente, significa que eu, servidor, tenho cônjuge e filho, ou só cônjuge. Vou deixar benefício de pensão. Então, para esse benefício, 15,76%. Para o benefício de aposentadoria por invalidez, também com reversão à pensão, 2,04%. Pensão de um servidor que falece em atividade, 5,67%. E ali tem auxílios, não tem? Posso conceder auxílios pelo regime próprio? Posso. Ele tem que estar previsto onde? Na lei do respectivo ente público e na avaliação atuarial, que vai compor o custo. Que benefícios, que auxílios podem ser esses? Auxílio doença, auxílio reclusão, salário maternidade e salário família. Não mais do que isso. Então, quando eu for aprovar a minha avaliação atuarial lá no conselho, o que eu preciso fazer? Eu vou olhar o meu quadro do custo. Tem auxílio? Tem. Que auxílio? Vou lá na minha lei para ver se ele também consta lá. Se não tiver na minha lei, ele não pode estar aqui. E pior se ele estiver na minha lei e não estar aqui, que eu vou conceder um benefício sem custeio. Né? Não posso fazer isso. Então, o custo para eu manter este plano equilibrado é 26,71. Esse é o quanto eu preciso para o meu plano ficar equilibrado. Mas aí, para os senhores estarem aqui, e para eu administrar o meu regime próprio, tenho o que nós chamamos de administração do plano, taxa de administração, despesa previdenciária, que é a taxa, mais os 2%, no máximo 2%. Então, é essa taxa de administração somada ao custo. Então, o custo total desse plano, 28,71. É este percentual de alíquota que nós vamos dividir entre servidor e ente público. A alíquota mínima de um servidor é 11%. Município, então, ou o Estado, ou o GDF, 17,71%. Tranquilo aí? Então, isso nós estamos falando de custo normal. Como eu calculo cada benefício? Qual é o regime? Como que eu vou financiar cada um desses meus benefícios? Olha só. Aposentadoria eu sei quando vai acontecer? Sei, né? Ela é programada. E sei que, pelo meu banco de dados, eu tenho dependente, vou deixar a pensão, e sei até quando, pela data de nascimento desse meu dependente, que eu vou pagar a pensão. Então, eu sei exatamente os tempos. Esses benefícios, a aposentadoria voluntária e a reversão dela em pensão, é o que nós chamamos de capitalização. Por quê? Porque, nesse regime, o que eu vou contribuir
eu, servidor, e o meu patrão, no caso, o município, estado ou GDF, mais o rendimento deste recurso vai ser suficiente para constituir reserva e pagar benefício. Certo? Essa é a capitalização. Então, no mínimo, esse benefício de aposentadoria programada, ele vai ser calculado por um regime financeiro de capitalização. O outro que nós chamamos aqui de capital de cobertura. Capital de cobertura é para aquele evento que eu não sei direito quando é que ele vai acontecer. Nós dissemos que tem 2 benefícios aqui que são de risco. Então, no mínimo, a aposentadoria por invalidez, com reversão à pensão dela, e a pensão de um servidor ativo, são calculados por esse regime financeiro. Aí, quando eu vou na alíquota aqui que eu tenho, olha lá, 2,04 é invalidez e 5,67 de pensão de servidor ativo. Então, esse percentual da alíquota é para quê? Quando esse evento acontecer, eu já estou iniciando essa reserva matemática para esse benefício. O auxílio reclusão está também em repartição de capital de cobertura, mas esses 4 benefícios aqui, o reclusão, família, maternidade e doença, eles podem ser por repartição simples. Pensa no salário família. Quanto é que a gente paga de salário família? O valor é baixo. Preciso guardar dinheiro para pagar salário família? Repartição simples é aquele que eu arrecado, pago, acabou. Eu tenho um percentual de alíquota para fazer frente a esses auxílios. Então, eu preciso saber. E aonde é que eu vou encontrar isso? Esse mínimo de regime financeiro para esses benefícios, de repartição simples, capital de cobertura e capitalização. Aonde está me dizendo que eu tenho que calcular esses benefícios por esse regime? Se alguém já teve curiosidade de ver, está lá na portaria 403. Tá? Dúvidas até aí? Todo mundo já sabe? Não está aqui na apresentação, mas aliado ao regime financeiro, eu tenho um método de financiamento. E o método de financiamento é como eu vou acumular esse recurso. Tá? Se eu vou contribuir mais no começo, se é a forma linear, se eu contribuo mais no final, tudo durante o período de atividade. Então, é outra história que é aliada ao método de financiamento. Então, aquele lá é custo normal. E aí nós chegamos numa necessidade de manter o meu plano equilibrado, porque ele não está. Reserva matemática. Tem aposentado e pensionista? Tenho. Esses meus aposentados e pensionistas, é essa reserva aqui, ó, reserva matemática de benefício concedido. Deixa eu ver se esse daqui chega lá do outro lado. Chega lá. Para quem é servidor ativo, reserva matemática de benefício a conceder. Esse é para aquele servidor que está na atividade e tem aquele 28,71. 15,76, né, aquele de capitalização da aposentadoria, é o que vai para capitalizar aqui minha reserva. Que é para esse que eu preciso constituir essa reserva. Então, se eu tiver meu plano equilibrado, somando as duas reservas, né, o do concedido deu 12, o a conceder deu 35. Então, eu preciso de 48 milhões? Simples. Vou lá na prefeitura, vai de armadura, né? Cuidado, ainda mais nessa época agora. Vai lá na prefeitura e fala assim, ó, secretário da Fazenda, de administração, fala assim, olha, eu tenho em caixa 30 milhões. Mas o regime próprio, o atuário fez uma conta que eu preciso ter 48. Então, está faltando 17, porque 48.700 e 30.800. Fazer a conta de 18 milhões, né? 17.900.
É simples, transfere esse dinheiro da prefeitura, acabou, meu regime está equilibrado. É só assim que eu equilibro o meu regime? Não só. Para ele ficar zerado e não ter déficit, transfere os 17.900 para o regime próprio, aqui os gestores vão administrar esse recurso, pronto, vou pagar custo normal, só o custo normal, a alíquota de custo normal deverá ser suficiente para manter o meu plano equilibrado financeira e atuarialmente. Se eu tiver esses 17.900 em caixa. Tá? Passou uma outra coisa aqui, deixa eu lembrar. E esses 17 milhões representam lá, que nós vimos, 19,07% da folha dos servidores ativos. E quem vai pagar esse valor? Quem vai fazer esse aporte ou contribuir com essa alíquota? Ente público, Tesouro. Tá? Outra coisa, mas depois na frente eu falo. Então, como é que ficou a divisão de alíquotas para essa contribuição? Servidor ativo, 11%. Aposentado e pensionista, que também contribui, porém com uma base de incidência diferente desse servidor ativo. O servidor ativo é sobre a remuneração dele de contribuição. Aposentado e pensionista muda. É sobre o que ele recebe de benefício acima do teto do INSS, ou, se for portador de doença incapacitante, eu dobro esse teto. Mas eu não tenho ninguém no meu município que recebe, nenhum aposentado que receba acima do teto. Preciso ter essa previsão na minha lei do mesmo jeito? Preciso. Porque, senão, eu estou inconstitucional e ilegal perante a legislação maior. Porque eu não sei o dia de amanhã, então eu preciso ter, mesmo que eu não tenha nenhum ali. Aqui eu coloquei município, mas leia-se município, ente público, governo estadual e governo do Distrito Federal. Então, naquele exemplo que nós demos de 28,71, se o servidor contribui com 11, 17,71 é do ente público. A diferença é dele. E aqueles 19,07, ele tem como repassar 19,07 de uma vez? Ou fazer o aporte dos 17.900? Também não. Precisa? Não. Porque eu não tenho os meus servidores todos recebendo benefício de uma vez só, ou falecendo e deixando pensão de uma vez só. E se isso acontecesse, todo mundo não ia receber de uma vez só, eu vou receber mês a mês. Então, eu preciso o quê? Que o meu prefeito ou o meu governador saiba desse déficit e tome uma providência. Qual é a providência? Ele vai pagar ou os 19,07 ou começa com uma alíquota menor. Se ele está complicado lá na lei de responsabilidade fiscal, se eu puser a alíquota, vai chegar perto lá do limite prudencial. Tenho como fazer diferente? Tenho. O valor, em vez de eu colocar 3% para ele iniciar, eu vou fazer o quê? Esse valor vai ser através de aporte. Aí não impacta a LRF. Certo? Alguma dúvida? Não? Aporte, não. Se eu tiver como aporte, tem uma decisão da Secretaria do Tesouro, uma portaria da Secretaria do Tesouro, que aporte não impacta a LRF. Alíquota de contribuição de custo suplementar, sim. Custo normal impacta, o suplementar aqui não. Tá? Mas o de vocês tem segmentação de massa, a alíquota normal impacta. Tá? Dúvidas? Já sei interpretar um cálculo atuarial, olhar o que a avaliação me resultou, ver aquela minha avaliação, conferir com a minha lei, para eu poder aprovar e ver aquele repasse está certo? Olha quantos itens importantes eu do Conselho preciso saber. E o que é que impacta, o que é que traz esse resultado?
De onde que eu tirei esse percentual de alíquota? Da onde? Do cadastro dos servidores. O duro é quando você vai fazer o cadastro, daí chega lá e fala assim, não, ninguém nunca quis saber da minha vida, nem agora que eu vou dizer. Porque tem município que já aconteceu isso. E tem município também que acontece, sabe como? O gestor do regime próprio está andando na rua. Encontrou um aposentado que fazia tempo que ele não via. Ah, vem aqui, me dá aí, sua esposa está viva, não sei o que, Paraná, pronto, cadastrou. Juro, eu já ouvi isso. Eu vi fulano de tal esses dias na rua ali, então está vivo. O cadastro, os dados do cadastro, os dados dos servidores, ativos, aposentados ou pensionistas, todos esses dados são que vão servir para o atuário chegar naquela alíquota. E, dependendo da qualidade dos meus dados, o meu resultado pode ser bonito ou feio, real ou irreal. Bonito ou feio, ele pode ser com o meu dado correto ou não. Porque se o meu dado estiver correto e o meu resultado for caro, aquele é o meu resultado. Por que ele pode ser caro? Nós vamos ver ali alguns exemplos do que pode dar um resultado caro. Não está ali, mas o que pode dar um resultado caro? Muito tempo sem concurso. Aí o que acontece? Alguém já ouviu lá na avaliação atuarial um dado assim, idade média atual? Já viu? O comum da idade média atual é 40 anos. 40, 41, 39. Alguém também já viu idade de aposentadoria projetada? O comum dessa idade, 61, 62, 60. Então, se eu pegar idade média, 41, projetada 61, eu tenho 20 anos. 20 anos. 20 anos é o tempo que eu tenho para contribuir e manter o meu regime equilibrado. Se eu não tenho concurso há muito tempo, sabe qual vai ser a minha idade média? 46, 47. Aí eu não tenho concurso, certo? A idade de quem já estava no serviço público é mais baixa do que aquele que entrou agora. Né? Porque eu tenho aquelas regras de transição, 85, 95, posso aposentar com menos idade. A minha projeção pode ir para 59. E de 45 para 59, conta fácil. Eu tenho 14 anos. 14 anos para eu capitalizar. É pouco ou é muito tempo em relação aos 20 que eu tenho de um banco onde eu tenho a minha idade média normal? Comum, mais comum. Porque os meus 14 anos, em relação aos 20, eu tenho diferença de 6. Só que esses 6, eu posso pensar em 12, porque são 6 que eu não recebo benefício, eu não recebo contribuição e pago benefício. Então, se eu tiver um concurso, a minha idade vai reduzir por si só. Aí eu tenho mais tempo para contribuição. Entenderam o que eu falei? Que ficou mais aéreo. Voltando aqui para o cadastro. Eu preciso de cadastros de todos, dados de todos os envolvidos no regime próprio. Ativos, aposentados e pensionistas. Pensão e pensionistas. Quanto mais atualizado e consistente periodicamente for, melhor. Porque só assim eu vou conseguir expressar adequadamente o compromisso do meu regime próprio. Que dados são esses?
Preciso saber o sexo do meu servidor? Preciso, porque hoje eu tenho uma aposentadoria diferenciada entre homem e mulher. Se chega a matrícula, eu não sei se aquela matrícula é de homem ou de mulher. Assim como eu não sei qual é a carreira dessa matrícula, também preciso saber. Porque hoje eu tenho uma aposentadoria diferenciada para professor e não professor. Então, eu preciso saber dessa diferença. Preciso saber da data de nascimento desse servidor, porque com a data de nascimento, eu vou saber quando ele vai atingir a idade de aposentadoria. Aí eu vou conjugar informações. A data de admissão dele no município é o tempo que ele começou a trabalhar. O tempo que ele começou a trabalhar, eu tenho que conjugar 35 anos se for homem, ou 30 se for mulher, com a idade de 55 e 60. Então, com esses dois dados, eu vou saber. Só que, se não foi o primeiro emprego dele no município, eu preciso de um outro dado, que acredito que esse seja fácil dos senhores conseguirem. Sim ou não? Que aquele ali está mais para baixo. Tempo de serviço anterior. É um outro dado importante. Posso obrigar o meu servidor a verbar esse tempo? Não. É um direito dele que ele tem. Mas eu posso pedir para ele, não, me traz a sua carteira que eu vou anotar e vou usar aqui. Se você quiser verbar, verba. Se não quiser, usa lá no regime geral. Porque senão ele tem aqui comigo, eu falo, nossa, esse servidor aqui só tem 15 anos que trabalha comigo, ainda tem mais 20 de contribuição. 20, eu vou jogar lá para frente. Aí, com a minha surpresa, que um mês depois de 15 anos, ele chega e fala assim, não, eu tenho 20 que eu trabalhei lá na iniciativa privada, ou em outro município, outro estado, e a verba. Teve contribuição para isso? Não. Então, às vezes, é preferível acreditar na informação que ele me traz, que ele me diz da carteira, e eu não vou exigir que ele me traga a certidão, porque a certidão, se ele perder, coitado, está frito, perdido e mal pago, porque o INSS, para gerar uma segunda via, vai sofrer. Então, nós precisamos cuidar disso. E é uma informação importante para o regime próprio. Preciso saber do grupo familiar desse servidor? Preciso. Lembra que nós vimos ali que tem aposentadoria com reversão? Pensão de servidor ativo? Da onde eu tiro esse dado? Da onde eu tiro que o servidor vai deixar pensão? Quando ele me informa se ele tem cônjuge e o valor... perdi aqui onde tem o... Aqui, composição familiar. Que ele vai me dizer se ele tem cônjuge e filho. Porque cônjuge, se não houver alteração, e acredito eu que na maioria ainda não, é vitalícia a pensão. E filho, eu vou pagar até 21 anos de idade, se a minha lei não tiver uma exceção para 24. Ou, se for inválido, até a cessação da invalidez ou falecimento. Então, eu preciso saber dessa minha composição familiar, desses meus dados, data de nascimento, porque eu vou calcular a pensão. O que mais é importante? Esse tempo anterior não é só necessário para a contagem do tempo, como também, uma palavrinha mágica, alguém já ouviu falar de Comprev? Todo mundo recebe Comprev? Sim ou não? Uns sim, outros não. Que é a compensação do tempo que trabalhou vinculado ao regime geral ou a outro regime de previdência. A data no cargo é importante eu saber porque é calculado nos últimos 5 anos do cargo efetivo. Então, eu preciso, porque quanto melhor estiver a minha base, mais real, fiel é o meu resultado.
Vamos ver um exemplo onde eu não tenho, pode ser até que isso seja uma realidade, mas a possibilidade de que não seja é maior. Lembra do primeiro que nós vimos lá, o custo deu R$ 26,71, bonitinho, e que a aposentadoria com reversão era 15,76? Olha esse exemplo quanto é. 20,37. Um pouco alto, não é? Quase 5% a mais. Possivelmente aqui eu adotei uma premissa. Normalmente eu tenho no grupo de aposentados e pensionistas, de ativos, em torno, aqui o custo sai do banco de ativos, em torno de 35% a 40% do meu grupo de servidores ativos é casado. Nós pegamos uma vez com 0,82% de casado. Está certo? É muito pouco. Então, eu vou adotar premissa. E se eu adoto premissa, pode ser que eu adote uma premissa que não é a realidade do município. Quando eu pego um banco de dados, com aqueles dados todos ali que nós fizemos, primeiro, solicita esse banco, critica, devolve, corrige. Aí fala assim, eu não tenho mais como corrigir. É esse banco que eu vou utilizar. Aí, quando ele fala assim, é esse banco que eu vou utilizar, quando o presidente, ou o diretor, ou às vezes até o conselho assina o banco de dados, isso chama-se homologação. Eu estou dando um de acordo para você usar esse banco e o dado que estiver inconsistente ou que faltar, adota a premissa. Aí eu vou adotar a premissa, o meu resultado não vai ser a minha realidade. Então, com esse percentual alto, olha lá o custo quanto foi. 27%, 29%. Com um custo mais alto. Olha um outro exemplo. Auxílio. Qual é o auxílio que mais pesa aí, normalmente? Doença. Doença, por que será aí? Será que está faltando material de prevenção? Será que é um problema de administração? Será que eu tenho um perito benevolente que não vai conceder para não entrar em atrito? Isso também não acontece, não. Vou entrar em atrito com ninguém, ele vai conceder auxílio-doença? Quem é que paga isso? Quem é que acaba pagando pelo custo? Não é o município? Porque ele está gastando dinheiro precioso dele na folha com o servidor ativo afastado. O que nós do conselho aqui podemos fazer? Como foi dito aqui, às vezes pode ser problema na administração, posso chegar junto à administração e conversar e ver se lá o conselho ou o regime próprio pode fazer, ajudar em alguma coisa, palestra, verificar se o material de prevenção de acidente está sendo utilizado, se é problema de saúde, campanha de vacinação, não sei, mas que tem município que tinha um custo altíssimo de auxílio-doença e, pelo regime próprio, reduziu, isso eu posso afirmar que tem. Porque isso nós já vimos acontecer. Tem gestor de regime próprio que ia lá o servidor quase morrido, enfaixado, engessado, mal, lá, que estava em auxílio-doença, validava a licença, comprovava a perícia, no dia seguinte estava trabalhando em outro lugar. E aí? E aí esse gestor, na época, isso já tem alguns anos, desse município, ele falou assim, eu comecei a dar uma de louco. Porque eu sabia que a pessoa não estava doente para fazer jus a um benefício de perícia, comecei a contestar. Aí eu fazia uma perícia, contratava uma perícia no regime próprio para ter uma outra avaliação.
Porque eu preciso de ter um profissional comprometido ali. Né? Porque isso dá resultado para o próprio município. Às vezes é uma situação extremamente delicada, muito. Então, mais um item que aumenta esse auxílio, sem dúvida alguma, é o auxílio-doença. Então, quando vocês forem ver a avaliação, olha aqui, esse é outro exemplo, a aposentadoria é baixa. O auxílio é que puxou. Aí fez o custo e para R$ 29,85 com a taxa R$ 31,85. Onde 11 vai para o servidor. A diferença, se eu conseguir reduzir esse auxílio aqui, o que certamente eu posso conseguir reduzir ali, no mínimo em 3%, 4%, quanto não vai cair o custo do regime próprio? Vai reduzir. Isso vai reduzir na contribuição. Então, são ações que nós podemos tomar junto ao ente público. Porque, como eu costumo dizer, regime próprio não é inimigo de servidor, não é inimigo de município ou de Estado. Esses três atores, eles não são inimigos, eles têm que andar de mão dadas, unidos, porque todos estão em prol do mesmo objetivo. O dinheiro do regime próprio que tem lá é de cada um de vocês? Sim, não, porque não é de cada um, é dinheiro de todos para pagar benefício de todos. Porque o regime próprio é mutualista. Todos contribuem para pagar benefício de todos. Né? Então, eu preciso pensar nisso, não é só meu. Né? Aí tem um outro detalhe aqui que não está nessa tela, mas o município pode fazer 3 repasses para o regime próprio. Custo normal, como nós falamos, né? O custo suplementar em forma de alíquota ou de aporte. E alguém tem aí parcelamento de dívida? Tem? É um terceiro repasse. E qual é a diferença de dívida e de déficit? Alguém sabe? Déficit é aquele serviço passado lá. Tá? Ou não contribuiu, ou mudou tábua, ou é a qualidade dos dados do banco, o regime próprio, quando foi criada a legislação, veio depois, com a nossa legislação, mesmo nós vimos ali com o doutor Domingos, não foi toda de 98 para cá? Quantos já não existiam? Então, isso, tudo lá para trás, né, é déficit. Dívida é aquilo que eu deveria repassar agora e não repassei. Isso é dívida. E aí eu tenho um prazo curtinho para pagar. Dependendo do período, 60 ou 240 meses. E se for de servidor que eu recolhi e não repassei, não tem perdão, é no ato. Né? Dependendo do período, eu não tenho como parcelar. Pelo menos é o que diz a portaria. Tá? Então, eu tenho mais esse tipo de repasse. Outro item que eu posso tirar aqui, ó, compensação previdenciária. Se eu tenho essa informação do meu servidor que trabalhou vinculado a outro regime de previdência, mais especificamente ao regime geral, eu tenho esse valor da compensação exato. Isso se ele me repassar o tempo e o salário que ele serviu de base para a contribuição. Se não tiver isso, no máximo, eu vou poder considerar 10% desse valor presente do benefício futuro, que é o que a portaria me permite. Mas, para eu poder considerar esse valor aqui, eu preciso só de um único passo. Ter o acordo de convênio assinado com o Ministério da Previdência.
Se eu não tiver esse convênio assinado e publicado, eu não posso considerar na minha avaliação atuarial. Ela vem sem o COMPREV. Assinei durante o ano, vem no próximo. Certo? Dúvida? Todo mundo sabe tudo aqui. Qual é a importância do censo? Qual é a obrigação que eu tenho para fazer o recadastramento ou o cadastro dos meus servidores? Na lei federal, nós temos um dispositivo na 10.887 para recadastrar, no mínimo a cada 5 anos, aposentados e pensionistas. E os meus ativos, que me dá um insumo maior para o meu cálculo? Esse é importantíssimo também. Aposentado e pensionista, às vezes, fica mais a cargo do regime próprio. E de quem é o interesse de eu fazer o cadastro ou o recadastramento dos meus servidores ativos? Né, do meu ente público? Então, posso entrar, conversar com ele, olha, vamos recadastrar os servidores, eu preciso agora, o que eu preciso fazer? Se for aposentado e pensionista, que nem nós pegamos o município, eu estou tendo um problema, eu preciso de recadastrar, só saber se o servidor o aposentado ou pensionista está vivo. Hoje eu só preciso disso. Porque se você vai receber no banco, passa o cartão, recebe. Precisa ser eu. No é digital, eu só vou digitar a senha. Então, isso pode evitar fraude. Quando eu faço um recadastramento, pode ser? Ah, lá. Não, é porque aqui tem alguns órgãos que fazem no mês do aniversário. É o ano inteiro recadastrando. Não. Não. De todo mundo, não. Não, de cada ente público pode ser. Aqui, por exemplo, quem tem uma lei dessa? O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. É o mês do aniversário. Não, mas aí é de cada um. Então, o que eu posso fazer? Eu vou vou conhecer aquele meu servidor. Saber a qualidade, no bom sentido, do meu servidor, para fazer o meu cálculo, porque isso vai servir de insumo para o município e para a avaliação atuarial. Considero. Não estava ali, porque na 10.887, eu não sei se já tem. Ele está perguntando se portador de necessidades especiais. Está na outra tela falando sobre isso. Tá? Então, eu vou conhecer o meu servidor, vai servir de insumo para a minha avaliação. Se eu tenho um sistema de gestão, ou do Ministério da Previdência, se eu vou utilizar o CIPREV ou o SRPPS Gestão, vou dar carga nesse sistema, vou validar a minha base de dados, apurar eventuais fraudes. Como que eu apuro fraude? Se eu tenho um servidor ativo, se eu tiver um diploma de curso de 3º grau, eu posso receber, se for professor, vai ter uma verba que recebe a mais, uma parcela no salário, não tem? Comprova. Se ele falsifica, não tem direito. Pede para comprovar. Se eu tenho, nem no caso que eu falei, o servidor faleceu e continua recebendo, comprova que está vivo para poder continuar recebendo. Falsifica documento, é dependente, não é dependente, mas se habilitou como? Comprova o seu grau de dependência para poder ter direito à pensão. Então, como que eu vou pegar isso? Em cadastramento. Tá? Concessão, controle na concessão. Nós, enquanto conselho, precisamos conhecer tudo isso? Alguém assina alguma concessão de benefício? Conselho. Então, eu preciso saber dos requisitos, do que conceder. Olha só, esse foi o último que apareceu para nós lá. Apareceu esse benefício. É o primeiro lá, ó, salário esposa. Ele é um valor baixinho. Salário esposa. Marido não tem direito, não, é esposa. Porque, olha só, quando a gente faz avaliação atuarial,
aqueles que são benefícios previdenciários, doença, família, maternidade, reclusão, não é calculado os 3 últimos anos, né? Que é para a gente fazer o cálculo, o fluxo dos 3 últimos anos para ser mais próximo da realidade. Aí, um determinado município mandou o fluxo, acrescentou uma coluna do salário esposa. E aí? O pior de tudo é que concede esse benefício com recurso do regime próprio e não tem uma letra na lei dizendo que esse benefício é concedido pelo regime próprio, mas concede. E aí? Aí eu questiono, esse benefício não é previdenciário. Quem ajuda a fiscalizar essa concessão? O Conselho. Né? Lá, diretoria de benefício, de repasse, presidente, e também o Conselho. Eu tenho que ter benefício que eu posso conceder, previsto na minha lei, previsto na minha avaliação. Né? O funeral, como nós dissemos, às vezes tem um benefício dia do aniversário, auxílio acidente também não tenho. Eu tenho essa previsão lá no regime geral. No regime próprio eu não tenho auxílio acidente. E dependente maior de 21 anos, só se eu tiver uma previsão na minha lei. No regime geral também isso já nem tem mais. Abono de permanência. Preciso saber se o meu servidor cumpriu o requisito, assinou a opção para poder registrar esse abono. Aí as aposentadorias especiais. O que eu preciso me preocupar com as aposentadorias especiais? Eu tenho uma súmula vinculante 33, que é para uma aposentadoria, né? Que prejudique a saúde e a integridade física. Posso conceder? Eu tenho condições de conceder essa aposentadoria? Eu preciso de laudo do tempo. Quem tem um laudo aí de 20 ou 30 anos atrás? Exatamente, porque aí o que me diz a legislação? Se você não tem, empresta do regime geral. Né? As 3 palavrinhas lá, no que couber. Aí cabe, eu vou lá emprestar no regime geral. Aí o regime geral tem lá um calhamaço, uma gama de legislação que mudou, que alterou. E eu preciso seguir aquilo. Tenho como fazer isso? Preciso me preparar para. Então, eu preciso começar a construir esse meu histórico de laudo técnico, de local, de ambiente de trabalho, tudo. Esse PPP, o perfil profissional, profissiográfico previdenciário. Também, dentro das aposentadorias especiais, mas eu tirei. Falei para você que estava na lei. Não, eu tinha colocado a PNE ali. Pois é, sumiu. Fui eu mesmo que fiz ela sumir. Mas tinha que ele colocou portador de necessidades especiais, né, que antes chamava de deficiente, agora não é mais deficiente, é portador de necessidades especiais. E eu tenho a legislação lá no regime geral, que agora ela já está regulamentada. Eu tenho perícia para fazer isso, tem 3 graus de necessidades especiais, e eu tenho até concurso para necessidades especiais. Pode ser por concurso, ou então ele pode adquirir depois, durante já a vida de trabalho. E eu também tenho que ter um histórico disso, porque a concessão é diferenciada, o tempo de contribuição é outra, e o requisito é outro. Exatamente, o benefício também. Então, eu preciso começar a me preparar para essas mudanças. Qual outra mudança que tem? Quem já alterou a lei da pensão por morte? Algum município já fez? Já fez alteração? Fresquinha. Qual é a alteração? No regime geral não tive uma alteração? Vem cá, mas eu posso fazer isso no regime próprio? Pode. Eu tenho um limite do meu poder. Qual é? Quando diz lá o valor da minha concessão,
que no regime geral é 50% para cônjuge, 10% para dependente, filho, até o limite do 100, isso eu não posso trazer para dentro do regime próprio. Por que eu não posso trazer isso para dentro do regime próprio? Porque isso é constitucional. A Constituição me diz quanto eu vou receber de pensão, que é até o teto do INSS, 100%. A parcela que supera o teto, 70%. Eu já sei quanto vai ser o valor do benefício. Então, o valor eu não posso. O que eu posso é alterar o rol. Aquele lá, se tem tanta, sua expectativa de vida é tanto, vai receber benefício por 3, 6, 10, 12 anos ou vitalício. O que pode alterar no regime próprio é isso. Tá? E isso já pode ser feito. Assim como, qual município é? Messias Alagoas, que é o que já está providenciando. Tá? Tinha de Minas também que estava vendo isso. Acompanhar situações que possam gerar passivo. Quem falou um aí de manhã que contribuía sobre 13º, teve que devolver? Isso é um texto de férias, isso. Então, é olhar se o que está de base de incidência na minha lei é o que realmente pode acontecer. E vice-versa, se não está, e ele quer contribuir e pode, para considerar na avaliação, também isso pode acontecer. Senão vai frustrar uma expectativa dele, que ele teria direito. Então, isso tudo faz parte de acompanhamento nosso. Como nós já dissemos antes, se eu vou conceder um benefício, eu preciso ter a fonte de custeio dele. Não existe benefício sem custeio. E foi dito também lá em Goiânia, que tem uma loteria federal, né, que está em estudo, para isso, no Conaprev, para uma parte desse recurso voltar para os regimes próprios. Tá? Ou criar uma nova loteria, ou distribuir um percentual do que existe hoje para regime próprio. Alguma dúvida? Muitas? Estou acabando. Para a gente falar de gestão consciente, vou precisar só de 2 minutos e meio. Vou pedir só para ele passar um vídeo para a gente encerrar. Eu estaria cantando. Perdeu algo. Não, isto é, eu estava pensando. Está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A gato deitito, she just can't get more in your wave. Você é um gato. Mestre gato. Oh, Mimi, and the bolo. Espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Isso depende do lugar aonde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Vamos ver. Se você quer saber, ele foi por ali. Ele quem? O coelho branco. Foi? Foi o quê? Foi por ali. Quem foi? O coelho branco. Que coelho? Mas não me disse que... que coisa. Você sabe fazer isto. Eu aqui. Se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro doido? Não quero. Ou então a lepre, naquela direção. Obrigada. Eu então vou visitá-la. Ela também é maluca. Mas eu não quero ver gente maluca. Não pode evitar? Tudo aqui é maluco. Você não notou que eu
Estou mais lá do que aqui. Em de verás que ratei. Não sei se alguém já tinha visto esse filminho. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, de maluco aqui no regime próprio, acho que somos muitos. Eu já me considero um. O que esse filme tem, né? Esse desenho tem a ver com regime próprio? Eu sei o caminho que eu quero ir? Sei ou não? Sei para onde eu quero ir? Sei para onde. Deveria saber, né? Deveria saber o caminho que eu quero ir. Eu tenho um rumo para seguir, uma orientação, uma lei, uma aplicação, uma avaliação atuarial que me diz como eu vou desembolsar o meu dinheiro para pagar esse recurso, que vai me permitir eu fazer a aplicação do meu recurso a longo prazo, conforme o meu desembolso? Eu consigo fazer isso? Vou acreditar em qualquer um que aparecer na minha frente? Para que caminho você vai seguir? Para lá? Ou para cá? Não, eu sei para onde eu quero ir. Quem está aqui sabe para onde quer ir. Às vezes pode estar procurando o melhor caminho, mas nós sabemos onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar e qual a nossa responsabilidade. Regime próprio já não é brincadeira desde muito tempo, né? Porque a aposentadoria, penso eu, e eu já estou assim, próxima da minha, eu não quero aposentar e morrer, não. Não quero aposentar e mudar de endereço, não. Quero viver aqui mais aí um tempo que eu contribuir. No mínimo, né? É o que a gente... Os senhores estão aqui, né, estão cuidando do dinheiro dos senhores. Pensa que eu estou lá no regime geral. Tem que rezar para nascer muita gente aí para contribuir, para pagar o meu benefício, assim como eu pago de quem recebe hoje. Então, o regime próprio é uma gestão consciente? É. Todos que estão aqui são comprometidos com o servidor, com o regime, com o município, antes de qualquer coisa consigo mesmo, no desenvolvimento desse trabalho. Não foi falado aqui no início em ética, em governança, em gestão? Ética eu tenho em qualquer lugar, em todo e qualquer lugar, a começar por mim. Então, assim, você pode me ajudar? Posso. Mas desde que você saiba para onde quer ir. Foi dito aqui que eu preciso buscar, desmistificar e tirar as máscaras e buscar um trabalho confiante e confiável. Com um pouquinho de conhecimento, eu já sei daqueles meus resultados. Se ele pode estar mascarado ou não, por mim mesmo ou por outro. Confio naquele resultado? Confio. Não confio? Busca outro. Posso fazer um para comparar? Pode, sem nenhum problema. Então, para onde está caminhando? Sei quais são as minhas obrigações, os meus compromissos? Sei. Sei qual a obrigação do regime próprio, qual o compromisso dele de pagar benefício. Assim como do servidor e também do patrão do servidor, que é o Estado, o município, o GDF. Ao contrário do que disse Alice, sim, me importa para onde eu quero ir. Eu não preciso conhecer tudo. Eu preciso ter uma noção boa de tudo e ter junto comigo quem conhece e me oriente. Né? Porque, às vezes, é difícil eu conhecer, não é nem meu ramo, mas eu estou representando ali ou o servidor ou o município. Eu preciso ter pessoas nas quais eu confio para eu desenvolver o meu trabalho. Né? Então, me importa o caminho que eu vou escolher.
a mensagem é essa. Agradeço, devia ter falado no começo, né, mas agradeço a oportunidade de estar aqui, que é uma honra, um privilégio, um desafio, falar para um público seleto como este. Que Deus nos ajude a todos, seja lá ele que Deus for, né, porque o desafio dos senhores é grande, principalmente no momento que nós estamos atravessando agora. E no que nós pudermos ajudar, eu, por enquanto, ainda, por alguns anos, ainda trabalho na Caixa, continuo lá, pode contar conosco. Tá? E aqui está nosso endereço, telefone aí.